alegria estar na casa do Senhor. É um prazer engrandecer o nome do Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite, como o Senhor falou, o meu coração e vai continuar falando, falará aos nossos corações. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Senhor Deus, nesta noite, queremos te agradecer pela oportunidade e queremos te pedir que o Senhor cuide dos nossos corações para que Ele não combata a Tua palavra, mas o que nós recebemos nessa noite nós possamos colocar em prática para a Sua glória. Amém. Irmãos, este versículo, podemos sentar, este versículo é um versículo muito interessante, que foi escrito num período muito difícil do povo de Israel. A situação era complicada, estava chegando o exílio, a nação se tornaria escrava. Esse profeta que eu amo, Jeremias, ele sofreu muito por causa do povo. E ele sentiu muito por causa das coisas que aconteciam na nação dele. E hoje não é diferente, irmãos. Nós estamos sofrendo por nossa nação. Nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. Há dificuldades, há corrupção, há falta de amor. As coisas estão muito difíceis. E às vezes nós estamos olhando como quem não tem esperança. Como pessoas que olham para o dia de amanhã e a gente vê que está se complicando a cada dia mais. Mas Jeremias, ele diz nesse versículo: quero trazer à memória o que me dá esperança. Talvez nós tenhamos dormido preocupados no dia de ontem. Talvez pensemos que iríamos dormir preocupados com o dia de amanhã. Mas essa noite o Senhor está aqui para nos dizer que Ele é Senhor e que tudo está no controle dEle. Não há nada que aconteça nessa terra que não tenha sido permitido pelo Senhor. E Ele tem um tempo certo de tudo começar e de tudo terminar. É Ele quem determina o tempo. E o Senhor nos ama, irmãos. Por causa desse amor que nós precisamos trazer à memória todo o tempo, todos os dias, nós temos que lembrar que nós hoje amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Isso está lá em 1 João 4,19. O Senhor nos amou primeiro e Ele nos ama de uma forma muito especial. Ele nos ama e nós fomos alcançados pelo amor do Senhor. Na verdade, o amor do Senhor foi ao nosso encontro. Talvez por nós mesmos, nós nunca teríamos entrado na casa do Senhor. Talvez por nós mesmos, nós nunca teríamos buscado o Senhor, porque aparentemente, lá fora é muito melhor. Lá fora a gente caminha mais tranquilo. A gente não tem cobranças, ou são as cobranças assim, é tudo mais livre. Mas o Senhor nos amou e nos alcançou. O Senhor nos amou e nos alcançou, nos atraiu, nos trouxe para Ele. O amor do Senhor e a misericórdia do Senhor foi derramada na nossa vida.
A palavra de Deus nos dá a certeza de que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Você não nasceu por acaso. Talvez alguém tenha te dito, eu nem tinha planejado você, mas o Senhor planejou. Talvez alguém tenha dito, mas não era para você nascer, mas o Senhor te planejou e era para você nascer sim. E era para você nascer na família que você nasceu. Porque tudo na nossa vida é propósito do Senhor. E porque nós temos esse Senhor, porque nós temos este propósito, nós podemos andar em segurança. Irmãos, quando nós caímos, quando nós saímos, quando nós caminhamos, nós sabemos que o Senhor está no controle. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Quando eu digo que eu posso trazer à memória o que nos traz esperança, nós podemos lembrar de vários patriarcas da Bíblia, vários personagens. E nós vemos que o Senhor em todo momento esteve com eles. Em todo momento o Senhor cumpriu aquilo que tinha dito a cada um deles. O Senhor não escondeu nada de nenhum deles. O próprio Jeremias, quando ele é chamado para pregar, para falar, o Senhor disse: Jeremias, eu te escolhi antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Porque eu tenho um propósito na sua vida de você ser o pregador das nações, de você levar a minha voz às nações. Então Jeremias já sabia o que ele faria a partir daquele momento, e o Senhor o preparou para isso. E nós, muitas vezes, paramos para pensar em alguns personagens, e o Senhor me trouxe à memória a Abraão. Na verdade, ele fez a mensagem. Ele me trouxe à memória Abraão, nosso pai na fé, conhecido como amigo de Deus, que era exatamente como eu e você. Abraão não era um super-homem. Abraão não tinha superpoderes. Abraão era só um homem. Era como nós somos. Nós somos só homens e mulheres, ou homem no gênero humano, somos só homens. E ele era assim. Ele tinha limitações, ele tinha dificuldades e ele tinha fraquezas. E o Senhor não escondeu nenhuma delas de nós. Porque ele podia não ter escrito que Abraão era assim, que Abraão mentiu, que Abraão teve medo. Mas ele não, ele mostrou para nós, para dizer: olha, se eu fui com Abraão e fiz o que fiz na vida de Abraão, eu vou fazer na sua. Apesar de nós, o Senhor trabalha. E quando o Senhor chama Abraão, nós sabemos que ele disse o seguinte: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para onde eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A minha família e a sua família também. Todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1, 3. Entendo que Abraão não perguntou. Ele não quis saber. Ele não falou: meu Senhor, para onde? Sai da tua parentela. Como assim? Deixa meu pai. Como? Farei de ti uma grande nação. Minha mulher é estéril. Como? Porque ele já sabia que Sara era estéril. Como? E Abraão, ele não pergunta. Ele pega seu sobrinho, pega sua esposa, e ele decide obedecer. Ele toma uma decisão de obedecer. Obedecer o chamado do Senhor. Obedecer o que o Senhor estava falando com ele. Presta atenção. Abraão ouviu o Senhor dizer:
sai de onde você está. Às vezes, Abraão estava confortável naquele lugar, como nós estamos agora. Confortáveis, sentados no ar-condicionado, servindo ao Senhor, com uma casa bonita, às vezes não tão bonita, mas com uma casa que nós podemos nos abrigar, com uma família, talvez não a família maravilhosa, mas a família abençoada que o Senhor nos deu. Confortáveis. E imagina se o Senhor fala, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu estou te mandando. O que nós faríamos? Irmãos, eu sou muito questionadora. Eu ia perguntar para onde? Como que eu vou chegar lá? Como que é o lugar? Será que eu vou ter uma casa? Quando eu devo ir? Será que a minha família vai querer ir comigo? Irmãos, nós estamos confortáveis. E talvez Deus nos peça nessa noite algo de especial, que vai tirar a gente do nosso conforto. Porque Abraão saiu de morar numa tenda, num lugar determinado, para carregar a tenda por muitos caminhos que ele nem sabia qual era. Mas ele decidiu obedecer. Esse é o segredo de Abraão, para que o Senhor cumprisse as promessas na vida dele. Abraão podia ter ficado lá e nada ia acontecer, não ia mudar nada. Mas ele decidiu que ele ia conhecer o Senhor, que ele ia obedecer o Senhor. Irmãos, se nós lemos a palavra, nós vemos que nenhuma das promessas que o Senhor fez a Abraão deixou de se cumprir. Todas as promessas que o Senhor fez, ele cumpriu na vida de Abraão. Eu tenho promessa, você tem promessas. Você tem palavra do Senhor dita a você, através do seu estudo na palavra, através das mensagens escutadas e levadas ao coração e praticadas. Nós temos promessas que vão se cumprir, como se cumpriram na vida de Abraão. Só que tem uma coisa, nós temos que aprender também. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Abraão podia pensar, nossa, serei uma grande nação, como não sei, mas eu sei que Deus vai fazer. Mas não tinha tempo. Deus não falou para ele quando, ele não disse como seria, ele não disse aonde. Mas ele decidiu obedecer e nós precisamos decidir obedecer. Nós precisamos caminhar na palavra do Senhor, caminhar naquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Nós hoje somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Porque Abraão decidiu tomar o caminho que o Senhor deu a ele. Talvez ele estivesse com medo. Mas ele foi com medo mesmo. Eu não sei se Abraão estava com medo, mas se ele tivesse, ele foi com medo mesmo. E às vezes, irmãos, nós temos medo de fazer algumas coisas, mas nós temos que ir com medo mesmo. Às vezes nós temos medo de nos posicionar como igreja na terra, mas nós temos que ir com medo mesmo, porque nós somos chamados para falar do amor de Deus e como Deus é e o que Deus requer de nós. Abraão não viu uma grande nação, ele viu somente Ismael e Isaque. Mas o Senhor cumpriu a promessa de fazer dele uma grande nação. Ele não viu a promessa, mas ele creu na promessa. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de crer no que o Senhor está falando conosco. Quando o Senhor disse que Ele está na nossa história, Ele está na nossa história. Quando Ele diz que caminha e nos segura pela mão, Ele nos segura pela mão. Quando Ele diz que renova nossas forças como a águia, Ele renova as nossas forças como a águia. Irmãos, quantas vezes nós estamos cansados e ainda assim nós conseguimos fazer tudo o que nós temos que fazer. Ainda assim, nós alcançamos aquilo que foi promessa do Senhor para a nossa vida. O Senhor tem sonhos e milagres para realizar na nossa história. O Senhor tem bênçãos para derramar sobre nós.
Lembra que Abraão só viu Ismael e Isaac? Mas ele viu Ismael primeiro. O filho da promessa não era Ismael. O filho da promessa era Isaac. E como a mulher dele ia ter um filho. Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Imagina só, irmãos, o que Deus pode fazer. Ele pegou um ventre de 90 anos e fez nascer uma criança e fez esse ventre gerar. Não tem tempo para o Senhor cumprir a promessa. Não tem idade para o Senhor cumprir a promessa. Eu já tenho quase 100 anos, o Senhor ainda não fez, mas Ele vai fazer. Ele vai cumprir, porque o tempo dele não é o nosso. E esse filho da promessa teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E a grande nação que o Senhor falou, Jacó teve 12 filhos e uma filha. E quando Jacó desce para encontrar com José no Egito, são 70 pessoas. E cadê a grande nação? Irmãos, quando eles saem do Egito, liderados por Moisés, são aproximadamente 600 mil homens. Só homens, acima de 20 anos, que eram contados, que eram preparados para a guerra. Eram mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. E estudando na história, diz que é mais ou menos 1/3 das nações, do povo que existia na época. Olha a grande nação que o Senhor fez acontecer. E nós precisamos andar nas promessas do Senhor, porque Abraão não viu isso acontecer na história dele. Mas nós sabemos o que Deus é capaz de fazer. Nós sabemos que Deus cumpriu a promessa dele, que o Senhor fez dele uma grande nação. Sabemos disso, nós sabemos que o nosso amanhã será grandioso. Irmãos, não importa o que disseram a respeito de nós, o que importa é o que Deus pensa a respeito de nós. O Senhor está abrindo os nossos olhos para que nós possamos entender. Ele é Senhor da nossa história. Irmãos, as estatísticas hoje dizem que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos os mais preocupados. Não é de agora, não. Essa pesquisa é já mais antiga. Que nós somos os mais ansiosos. Por que nós somos os mais ansiosos? Por que nós falamos de ansiedade? Por que nós estamos tão preocupados? Se o Senhor falou na sua palavra, deixou na sua palavra, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por que nós somos ansiosos? Se lá em Mateus 6, 25, 34, do 25 ao 34, diz que o Senhor cuida de nós, que nós somos mais preciosos do que um passarinho, que Ele dá ninho, que Ele dá alimento, do que a flor que Ele veste. Que nós não precisamos ficar ansiosos, porque basta cada dia o seu mal. A ansiedade é a pressa de ver as coisas acontecerem. Abraão devia ser muito ansioso, mas ele não era. Sabe por quê? Porque ele confiava no Deus que ele escolheu obedecer. Ele confiava no Deus que ele escolheu servir, que ele escolheu adorar, que ele resolveu construir os altares, que ele resolveu se entregar. E nós precisamos confiar no Senhor e tranquilizar o nosso coração, sabendo que o Senhor é o Senhor da nossa história. Rosane, para você é fácil falar. Você tem muito tempo de carreira. Não, irmãos, não faço não. Não faço não. Eu tenho filhos. Agora tem neta. Terei netos. Será que a gente não pensa no futuro? Um dia, há muitos anos atrás, eu fui no neurologista, porque eu estava passando por umas dores de cabeça esquisitas. E marcaram um neurologista para mim, não marcaram um psiquiatra, nem sei porquê, mas marcaram um neurologista. E eu cheguei para a neurologista, ela não é cristã. E ela começou a conversar comigo
E ela falando comigo, fez os exames para ver se eu estava com um tumor na cabeça, não estava. Aí ela começou a conversar comigo e falou bem assim, o que te causa ansiedade? Eu falei, porque eu tenho filho pequeno e daqui a 5 anos onde eles estarão? Porque eu tenho filho pequeno e eu estou pensando na faculdade que eles vão fazer. Porque eu tenho filho pequeno e depois o tempo vai passar, isso e aquilo, e eu vou cuidar dos meus filhos e como eu vou fazer. E ela falou bem assim, só um minuto. Você sabe onde eles estão agora? Falei, sei. É só isso que te importa. Amanhã é outro dia. Não adianta você se preocupar. Você vai conseguir resolver? Aí eu lembrei da palavra do Senhor, que muitas vezes eu li, que muitas vezes eu ensinei, que muitas vezes eu falei. Não adianta você se preocupar, porque você não consegue mudar, nem aumentar nem 1 centímetro na sua altura. Você não consegue mudar o seu cabelo. Porque antes não conseguia, né? Agora a gente consegue. Mas antes não conseguia. E falou, então não adianta você se preocupar. Basta cada dia o seu mal. E eu falei com aquela mulher, falei, não, muito obrigada. Aí ela me deu um fluoxetina, porque para controlar a ansiedade. E eu tomei durante um tempo, depois eu falei, quer saber? Vou lançar sobre o Senhor, e o Senhor é que sabe de todas as coisas. E muitas coisas aconteceram, irmãos. E o pessoal falava, Rosane, você... Nunca imaginei que você tinha passado por isso, nunca imaginei que você passou por aquilo. Eu disse, porque quando batia o coração mais forte, eu falava, Senhor, eu não posso aumentar nem 1 centímetro na minha altura. Mas o Senhor sabe quantos cabelos tem na minha cabeça. Então o Senhor sabe o que vai acontecer. E seguir em frente. E às vezes o meu coração teima em ficar ansioso. E eu aprendo de novo, sentada na sala da neurologista, que a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos com nada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer para viver os milagres de Deus? Para viver as promessas de Deus no nosso dia a dia, o que nós precisamos fazer é obedecer. Obedecer o quê? As mensagens que são pregadas aqui neste lugar, os ensinamentos que são dados, maravilhosos. Quem não está vindo na escola bíblica pela manhã, está perdendo os ensinamentos que nós estamos tendo sobre o livro de Timóteo. Então, nós estamos aprendendo e nós estamos colocando em prática. Nós precisamos praticar a obediência. Obedecer, irmãos, é obedecer de integral. Nós precisamos obedecer o Senhor no todo. Não é naquilo que nós queremos, é no todo. Abraão obedeceu em parte no começo. No começo o Senhor falou, sai da tua parentela. E ele levou o sobrinho com ele, levou Ló. E o Senhor deixou que Abraão passasse por algumas coisas, até que Abraão se separou de Ló. Então o Senhor começou a mover a promessa na vida de Abraão. Então o Senhor nos diz, através da vida de Abraão, a nossa obediência tem que ser inteira. Ela tem que ser interna. Nós precisamos obedecer dentro de nós. Não é obedecer questionando, perguntando, querendo saber, resmungando, reclamando, murmurando. Não, é obedecer internamente. O Senhor mandou, farei. É obedecer imediatamente. Abraão juntou as suas coisas e foi. Às vezes nós queremos obedecer dentro do nosso tempo. Se o Senhor mandou você fazer, faça. Às vezes o Senhor manda que nós oremos por alguém e nós vou orar depois eu oro, amanhã eu oro, e o tempo passa, mas é naquela hora, é naquele momento que aquela pessoa precisa de ajuda. Abraão conheceu o Senhor ao longo da sua história. Abraão conheceu o Senhor de uma forma tão intensa, que quando Deus lhe pede Isaque, Abraão sai com Isaque.
caminha com Isaac, mais de 3 dias, até chegar no lugar. E quando ele chega lá, ele diz, eu vou voltar com Isaac, pode ficar embaixo, que eu vou lá, vou adorar e vou voltar com Isaac. Ele ia fazer um sacrifício. E ele tinha a intenção de matar Isaac, sim. Ele tinha. Tanto que ele amarrou. E aqui eu ouvi uma mensagem muito interessante que diz assim, o Abraão tinha mais de 120 anos ali naquele momento. E Isaac era novo. Ele era novo, novinho. Quem era mais forte? Abraão ou Isaac? Lógico que Isaac era mais forte. Então, por que Isaac deixou que Abraão amarrasse ele? Porque ele também conhecia o Deus do seu pai. E ele sabia que seu pai obedeceria ao Deus. Então ele foi ali também para aquele altar. E Abraão tinha tanta certeza que ele levantou o cutelo para matá-lo. E o Senhor disse o quê? Para, Abraão. Agora eu sei o quanto você me ama. Irmãos, não foi naquela hora que o Senhor soube que Abraão o amava, que Abraão ia obedecer. O Senhor conhecia Abraão. Aquela história serve para nós sabermos que não importa o que o Senhor nos peça, nós precisamos obedecer. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele não faz nada que não seja para o nosso bem. Tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na nossa história. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está o seu emprego. Eu não sei se você está empregado ou desempregado. Eu não sei se você está endividado, se você não está endividado. Eu não sei como é a sua vida profissional. Eu não sei como você está na faculdade. Eu não sei como você está emocionalmente. Eu não sei como está a sua vida. Mas de uma coisa eu sei. Jesus é a resposta. Eu sei que Jesus é a resposta. Que Deus tem a solução. Que Deus tem o caminho por onde você deve andar, por onde eu devo andar. Que Deus, como fez com Abraão, guiando pelo caminho que ele tinha que chegar, passando pelas dificuldades que ele passou, ele chegou aonde o Senhor planejou que ele chegasse. Ele não tomou posse de Canaã, mas ele chegou em Canaã. Irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a chegar aonde nós precisamos. Às vezes nós queremos ir com nossa força, mas com a nossa força nós não vamos. Nós só vamos se nós estivermos com o Senhor Jesus, guiando a nossa vida, com o Espírito Santo trabalhando na nossa história, com Deus fazendo a trajetória que Ele tem para nós, cuidando de nossa vida naquilo que Ele propôs para nós. Tudo depende do quanto eu estou disposta a obedecer. Tudo depende de quanto eu estou disposta a obedecer. Tudo depende de nós. Às vezes nós queremos lançar sobre o outro, sobre esse, sobre aquele, sobre aquilo, sobre líder, sobre pastor, sobre mãe, sobre pai, Não. Sou eu que tenho que fazer. Eu que tenho que obedecer, eu que tenho que guiar, que me trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Saber de histórias como essa de Abraão, como foi a história de Isaac, como foi a história de Jacó, como foi a história de Paulo, de Pedro. A história de Judas, não do Iscariote, mas do Judas, o irmão de Jesus. Eu nem sabia que Jesus tinha um irmão chamado Judas. De Tiago. Sabe, Abraão não tinha o que nós temos. Nós temos isso aqui, irmãos.
Isso aqui que nos ensina de obediência. Isso aqui que nos ensina por onde caminhar, o que fazer, o que falar, como falar, o que dizer, o que não dizer. A palavra de Deus está aqui para nós. E Jesus, Ele quer trabalhar na nossa vida. E Ele quer trabalhar na nossa história. E nós devemos trazer à nossa memória o que nos traz esperança. Quando nós estamos sem saber o que fazer, o Senhor tem uma palavra maravilhosa, Isaías 59, 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. E os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que o meu. Você pensa alto, o Senhor pensa mais alto a seu respeito do que você. E ainda em Jeremias 21:11 que diz: eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro, pensamentos de paz, não de mal, para dar o futuro e a esperança a vocês. Irmãos, por mais complicado que seja a nossa vida, por mais difícil que esteja a nossa história, por mais difícil que seja a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, por mais difícil que esteja a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual tem que estar caminhando diante do Senhor, porque só o Senhor pode resolver a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, porque Ele é o Senhor da nossa história. Porque Ele é o Senhor que nos traz a esperança. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. O Senhor morreu para que a nossa história fosse transformada, para que os nossos pecados fossem perdoados. E como eu já falei antes, o Senhor morreu antes que nós tivéssemos nenhum pensamento a respeito dele. Ele morreu quando nós éramos ainda pecadores. E Ele nos chama para viver uma vida de obediência, a mesma vida que Ele viveu. Nós gostamos de dizer um versículo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo viveu uma vida de obediência. Uma vida de obediência até a morte de cruz. Rosane, eu vou precisar morrer. Fisicamente não. Agora não. Tem muito que fazer ainda. Você não cumpriu o seu propósito, eu não cumpri o meu ainda. Mas é morrer para nós mesmos. Morrer para o mundo. Morrer com o que estão dizendo aí fora. Estão querendo mudar a nossa história. Mudar o nosso pensamento. Mas a palavra diz que nós temos que renovar o nosso pensamento. Nós temos que transformar a nossa mente. Nós temos que ter a nossa mente transformada. Viver uma vida para a glória do Senhor. E quando nós vivemos essa vida para a glória do Senhor, aonde quer que nós entremos, irmãos, nós somos a resposta de Deus para aquele lugar. Amanhã, quando você chegar na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, quando você chegar na sua casa, você, eu, somos a resposta de Deus para aquele lugar. Nós somos a resposta de Deus para esta nação neste momento. Nós somos a resposta de Deus para o mundo, porque nós conhecemos o Deus que transforma a história. Nós conhecemos o Deus que transforma vidas. Nós conhecemos o Deus que cura. Nós conhecemos o Deus que batiza com o Espírito Santo. Nós conhecemos o Deus que salva o homem. Nós conhecemos o Deus que virá para buscar uma igreja redimida, abençoada, consagrada, que vive para a glória de Deus. Nós temos que viver a história que o Senhor preparou para nós. Ele quer que a nossa vida chegue até a eternidade. Ele escreveu o meu nome no livro da vida, com tintas inapagáveis.
Ele escreveu o seu nome no livro da vida, com tintas inapagáveis. Aí nós dizemos: Senhor, nós estamos passando por momentos difíceis. Eu estou passando por momentos difíceis na minha família. Eu estou passando por momentos difíceis no meu corpo, com enfermidade. Eu estou passando por momentos difíceis com isso, com aquilo. Eu estou passando por momentos difíceis financeiros. Mas o Senhor está no controle. É um processo onde nós aprendemos a obedecer o que o Senhor manda na sua palavra. É um processo que nós abrimos os nossos olhos para ver o que o Senhor requer de nós. Irmãos, nada que acontece é porque aconteceu, mas é porque aconteceu, é para que aconteceu. É para que nós saibamos que nós temos um Deus que cuida da nossa história, que cuida da nossa família, que cuida dos nossos filhos, que cuida da nossa vida em todos os momentos. Amanhã, quando nós acordarmos, que nós possamos nos lembrar que o Senhor nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Que nós possamos acordar amanhã e dizer ao Senhor: eu quero trazer o que pode me trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade, e a minha porção, é o Senhor. Ele é a minha porção, Ele é a minha vida. Se nós acordarmos, irmãos, com esse fogo no coração, com a nossa alma pulsando, dizendo ao Senhor: Senhor, eu trago a memória que eu já fui curada de asma. Quando as pessoas dizem que não tem cura, mas eu fui. Eu já estive no vale da sombra da morte, no hospital, achando que eu estava sendo bem tratada, e eu estava na UTI, porque o meu fígado se rompeu, e foi necessário uma operação para mudar a história, mas o Senhor tinha um propósito na minha vida. Então eu tenho que trazer à memória isso. Eu tenho que trazer à memória que os meus filhos estão chegando à casa do Senhor, que chegou a minha neta, que chegarão meus outros netos. Eu quero trazer à memória que o Senhor Deus me salvou. Em 1982, que o Senhor me permitiu batizar em 1983. E que o Senhor me ensinou a obedecer em 1984. Porque foi um processo longo, irmãos, mas o Senhor não desistiu de mim. Então eu tenho que trazer à memória que o Senhor tem um propósito grandioso na vida de todos nós. Eu agradeço a oportunidade. Paz seja convosco. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou
entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Onde está você que quer desfrutar desse amor incondicional, que quer entregar a sua vida ao Senhor, que ouviu essa palavra, que o Espírito Santo está falando aí ao seu coração, tem uma voz que está falando ao seu coração, e essa voz é o Espírito Santo de Deus, te convidando nessa noite, te chamando nessa noite para você tomar essa decisão de desfrutar desse amor incondicional, obedecendo a voz do Senhor. Apresente essa pessoa que está do seu lado, igreja, nesse momento. E essa é a oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de podermos desfrutar desse amor incondicional, por mais que nós não merecemos, por mais que nós não somos dignos aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, a misericórdia dele nos alcança, a misericórdia dele que se renova a cada manhã. E foi essa misericórdia que se renovou nessa manhã e nos trouxe aqui nessa noite. E que você coloque a sua esperança no Senhor. Coloque na sua memória que a sua esperança está no Senhor, que a sua confiança está no Senhor. E Ele te convida nessa noite, te convida nesse momento a você dar esse passo para que Ele possa escrever, assim como a missionária falou, que nome consta no livro da vida. Jesus quer escrever também seu nome no livro da vida nessa noite. Nós já estamos encerrando, já estamos finalizando o culto nessa noite, mas a gente não pode deixar de oferecer essa oportunidade para você que chegou aqui nessa noite, ou talvez você já visita constantemente, tem mais visitante, já está inserido dentro do corpo, mas que ainda não tomou essa decisão, talvez fica preocupado, o que as pessoas vão pensar, o que vão achar de mim. Não se preocupe, Deus Ele estará contigo e quer te dar essa oportunidade de escrever uma nova história na sua vida. À medida que você for terminando de orar, vai se colocando de pé. E quando a missionária estava pregando, falando sobre obediência, e a obediência muitas vezes vai levar a gente a lugares onde a nossa fé ainda não nos levou. E às vezes a gente vai conquistar algumas coisas através da obediência. Então, seja obediente à voz de Deus, seja obediente à palavra de Deus. A palavra fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vale a pena. E a gente vai louvar mais uma vez. E a oportunidade de estar aqui. Se você tiver com vergonha de vir, fale com essa pessoa do seu lado, ela vai te trazer aqui até a frente. Talvez você fale, mas já aceitei Jesus várias vezes. Mas a palavra de Deus fala que Ele tem sempre uma nova oportunidade para cada um de nós. Deus me ama
Glória a Deus. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Onde está a segunda pessoa? Glória a Deus. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, A oportunidade está aqui. Cadê a segunda se pessoa? eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele me amou, Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.